Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso MeioCast. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana, a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso MeioCast, companhia fixa do podcast do Nosso Meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Um tema que está totalmente entrelaçado com a gestão de pessoas é a saúde mental. Pensando nisso, a Amarelo está presente nesta temporada do nosso MeioCast. Com foco na saúde mental dos colaboradores de uma empresa, a Amarelo, por meio do seu programa de segurança emocional, é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de uma organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com os seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram, @amarelosaudemental. E aí, você quer conhecer mais do universo da gestão de pessoas? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Para descobrir qual vai ser o futuro da gestão, vamos hoje conversar com Janete Bezerra, fundadora e CEO da Sempre Consultoria e também presidente da ABRH Ceará. Janete, obrigada pela presença. Eu vou dar um espaço agora no início para você falar com os nossos ouvintes, cumprimentar, se apresentar. Fique à vontade. Bom dia, Gabriela. Então, é um prazer enorme estar mais uma vez falando aqui para o seu público, falando para as pessoas sobre esse tema que é tão importante, que é falar sobre liderança e sobre futuro, né? Será que a gente tem um futuro promissor? Será que o nosso futuro e a nossa gestão está preparada para isso? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá, Janete já soma 25 anos de experiência como executiva de recursos humanos e consultora em grandes e médias empresas. Eu queria iniciar a nossa conversa perguntando como é que surgiu o seu interesse por essa área da gestão de pessoas. E aí a gente vai lá para trás agora. Volta aos 25 anos, né? Volta aos 25 anos, exatamente, Gabriela. Então, eu, na faculdade ainda de psicologia, na Unifor, né, um sonho de ser psicóloga, no meio do curso, eu já queria praticar, eu já queria realmente fazer acontecer o que eu estava vendo na teoria, né? Eu queria ir para ação, eu sou muito de ação, de execução, né? De estar vendo as coisas acontecerem. E aí, vi um anúncio de estágio na indústria Del Rio, olha isso, lá naquela época, lá atrás. Na época, a indústria Del Rio era uma fábrica enorme, né? Hoje ela ficou bem menor, mas eram várias unidades, na região metropolitana também. Tinha área de RH muito bem estruturadinha, né? Existia lá os departamentos de RH. Eu lembro que tinha área de recrutamento e seleção. Aí tinha área de treinamento separada. Aí tinha outra área que era benefícios, outra que era cargos e salários. Tudo organizadinho. E naquela época era o mais moderno que existia no mercado. Era um sonho das pessoas entrarem nessa empresa. Então, fui contratada, foi quando comecei a minha experiência profissional, comecei a me encantar, entrei na área de recrutamento e seleção. Em seguida, fui convidada para a área de treinamento, foi onde eu fui efetivada, né, como profissional. E aí, tive uma grande mentora. Foi aí que eu vi quanto é importante você ser ajudado na carreira. Então, a minha gestora, na época, hoje, grande amiga, ficamos muito amigas mesmo, me ajudou muito, tanto do ponto de vista técnico, né, de orientar ali, estagiário, eu tinha o quê? 22, 21 anos, né? E aí o caminho é esse, comportamentalmente, né? Imagina, saindo da adolescência ali, né? Aquela coisa de, até a forma de se vestir eu tive que adequar. E aí ela foi me ajudando com isso. Saindo de lá, eu fui para uma empresa em Maracanaú, uma indústria têxtil. Nessa empresa eu tive o desafio já de assumir o primeiro cargo de liderança. Então, muito cedo eu fui líder, aos 23 anos já era líder, implantando o RH na empresa. Tinha que estruturar uma nova unidade, em 7 meses a empresa ia duplicar a produção, ia abrir uma nova fábrica, e eu tinha que contratar essa equipe, tinha que estruturar RH, tinha que implantar benefícios, fazer tudo isso. Num meio genuinamente masculino, nessa época eu não tive uma boa experiência de um gestor mentor, não tive esse, né? E aí eu saí.
né? Eu resolvi ir para o mercado e aí passei por várias outras empresas. Nessa época, eu busquei também ajuda, já que lá dentro eu não tinha essa ajuda, né? Não tive essa mentora, esse gestor que me orientasse. Eu busquei ajuda. Como? Contratei uma psicóloga. Ela tinha sido uma terapeuta, psicoterapeuta, já não era mais, né? Já tinha concluído o processo, e ela também atua na área organizacional, tem uma consultoria grande em Fortaleza, inclusive conhecida. E aí eu contratei ela. Você faz isso? Na época não tinha mentoria, não era coach, nada disso. Eu chamei de supervisão. Digo, me dá aí uma ajuda, uma supervisão. Um help, né? Um help. Foi muito legal. Então, aí foi assim, foi quem me ajudou a viver nesse mundo masculino, né, da gestão, me posicionar e descobrir que não é aquilo não era ali que eu ia ser feliz. Né? E no final eu acabei saindo, realizei muita coisa, né? Fizemos a duplicação da unidade, contratamos as 700 pessoas, deixei um RH estruturado lá e realmente fui para o mercado e passei por várias outras empresas e me apaixonei. Sou apaixonada por gente, por desenvolvimento, por business, né? Por gestão, porque RH não é só sobre gente. RH é sobre gente, gestão e negócios. E estou aqui realmente feliz em compartilhar um pouco disso com você. A Janete é a atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Ceará. A BRH é uma associação sem fins lucrativos que promove melhorias nas práticas dos recursos humanos. Eu queria entender quais são as principais iniciativas da instituição nesse auxílio de melhoria dos gestores aí de recursos humanos. Nossa, a Associação Brasileira de Recursos Humanos existe há mais de 50 anos no Brasil, 55 anos. No Ceará estamos há 33 anos. E é uma instituição realmente muito relevante, muito bem posicionada no mercado. Somos todos voluntários, somente a equipe interna, né, que trabalha, mesmo os funcionários, a gente tem uma equipe pequena de funcionários. Mas, assim, a grande missão, o grande propósito da ABRH é realmente fomentar nos profissionais, nos gestores de empresas, nos empresários, essa conexão de que mostrar que o RH ele é importante para os negócios. Mostrar que o RH ele traz resultado para os negócios. E isso a gente trabalha, de um lado, o empresariado, tanto é que nós temos associados pessoas jurídicas, temos parceiros de gestão, temos os patrocinadores, e do outro lado nós temos os profissionais de RH que, em suas empresas, aplicam, né, todo esse conhecimento e formam essa conexão com a autogestão da empresa, né, com o meio empresarial. Então, nosso foco é esse, é levar o profissional de RH e fazê-lo ocupar o espaço realmente que ele deve ocupar, com resultado, com um índice de credibilidade, de confiança, de conhecimento. Né? Então, esse é o grande propósito da associação. E, para isso, a gente desenvolve vários canais de ações. Né? Um dos principais é o nosso congresso, que agora ele volta para o presencial depois de 2 anos, né? Que é o Ceará RH, que ele acontece no Shopping Rio Mar Fortaleza, vai ser ali na área do teatro, onde a gente realiza realmente as palestras magnas, e temos também a Expo, que é outro evento gigante à parte, que acontece no mesmo momento. Então, vai acontecer em outubro, dia 19 e 20 de outubro. Você está convidada para ir. Todos os seus ouvintes aqui, todos estão convidados. E vai ser a volta, né? A retomada, a temporada do presencial com muito conteúdo importante, muito conhecimento, muito network, muitas empresas ali fazendo negócios. Né? Tem um Smart Business, como eu falei, que é a feira. Então, esse é um dos grandes eventos da associação, fora diversos outros. Nós temos grupo de estudo para os associados, benchmarking. Temos um canal de podcast também da nossa diretoria de inovação, né? Tem matéria, tem publicação minha lá também, de outros diretores, outros profissionais, palestrantes que vieram dos nossos eventos anteriores. Nossa, é muita coisa que a gente realiza, realmente, é uma felicidade. E ainda falando das iniciativas da ABRH, eu vi em uma entrevista sua, né, que a ABRH, existe um evento chamado, uma ação, na verdade, né, que é ABRH na Praça, que é inclusive na Praça do Ferreira. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Eu escutei lá na entrevista como é que funciona, achei super legal. Eu acho interessante falar aqui no podcast. Nossa, esse evento, ele é assim uma paixão da gente, chama ABRH na Praça.
São produtos que acontecem em todas as seccionais, é importante falar isso, né? Que a gente tem aí um direcionamento de todos os estados fazerem, claro que alguns fazem mais, outros menos. E o nosso aqui, ele é assim, uma ação assim, que nos fortalece muito diante da sociedade e da comunidade de uma maneira geral. Então, a gente faz 2 dias na Praça do Ferreira. A gente leva vários parceiros ali, somos todos parceiros, nos coletivizando para levar para a comunidade mais carente serviços de reinserção no mercado de trabalho. A gente leva o CineDT, são grandes parceiros nossos, inclusive são patrocinadores da BRH, eles fazem o encaminhamento de emprego. Temos apoio jurídico, né, das instituições de ensino, que levam lá os seus advogados, né, sua equipe de estudantes para prestar esse serviço à população. Temos serviços de universidades que vão e divulgam seus cursos e, inclusive, dão muitas bolsas lá, né, sorteiam bolsas também. Temos a parte cultural, temos a parte da saúde, as empresas vão fazer aferição de pressão, atendimento odontológico também, treinamentos. A gente monta uma cabine lá com ar-condicionado no meio da praça lá e levamos as pessoas para aprender sobre mercado de trabalho, como fazer um currículo, né, como se recolocar. E é muito lindo. Isso é 100% gratuito. 100% gratuito. Nós, esses 2 anos, não fizemos, né? A gente está se organizando para retomar isso. E temos apoio, né, né, de várias instituições para fazer. Assim, é um grande feito. É responsabilidade social na veia, trabalhando a inclusão. E o bacana é que isso dá mídia, né? As pessoas assistem em casa, estão lá tomando seu café da manhã. Olha, vai acontecer na Praça do Ferreira, de repente, lota de gente lá. A gente faz no período da tarde, né? Então, as pessoas, quer dizer, é de manhã e vai até o meio da tarde. E as pessoas correm lá, de repente, a gente fica super feliz, assim. É muito legal, a gente quer voltar. Vi que você fez uma palestra no Dia do Profissional de RH falando justamente sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é sobre o futuro da gestão. E na descrição da palestra, inclusive, você disse que já que o mundo mudou, o RH muda também, destacando que o mundo antes era VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e hoje vivemos o mundo BANI. Eu queria que você explicasse esse termo e contar como é que o RH pode se adaptar a essas transformações. O mundo são as pessoas, né, Gabriela? Então, o ser humano, ele, nesse momento, ele foi colocado, nesses 2 anos, estamos entrando no 3º ainda, né, com essas ondinhas chegando, o ser humano nunca foi tão evidenciado como agora. Né? Ele está no centro de todo. O homem, a falta do homem e da mulher, a falta do ser humano na empresa parou os negócios. Né? Então, a gente entende que aquele termo antigo, né, o VUCA, que foi lá em 1980, né, um termo militar, que veio pós-Guerra Fria, aquilo ali que ainda era muito forte. Na pandemia, jamais Cássio foi o antropólogo, né, futurista americano, que ele desenvolveu esse acrônimo, que é o BANI, né? Então, ele trouxe o quê? O que é o mundo BANI? Ele traz novos comportamentos. Né? O mundo BANI, traduzindo para o português, é o frágil, a fragilidade. Nunca a gente teve a vida tão fragilizada, tantas perdas, né, dos negócios, das pessoas, em todos os sentidos. O mundo ansioso. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, dados da OMS, isso. Né? Então, antes da pandemia, o índice brasileiro era de 11% de ansiedade. Sabe quanto estamos hoje em plena pandemia? 20,5%. Esse é o índice de ansiedade. Depressão, 12,9% antes da pandemia. Em pandemia, 25,2%. Ou seja, aí vem as doenças, né, os burnouts da vida e outras mais, tudo caindo até no colo do RH, para cuidar disso, cuidar das pessoas e cuidar dos negócios. Então, isso é o mundo ansioso. O mundo não linear, que é a terceira palavra do acrônimo aí, BANI, né? Então, não linear. Não adianta eu seguir pelo mesmo caminho do ponto A que eu vou chegar no ponto B. Não existe mais do A no ponto B diretamente. A gente vai ter que pegar atalhos, a gente vai ter que conversar com outras pessoas, vai ter que saber se o caminho é esse. Lojas, por exemplo, em plena pandemia, pararam seus negócios e aí tiveram que se reinventar, né? Poxa, antes a gente sabia que uma crise ia passar. A gente até achou também, né? Não, isso aqui, daqui, quando começou, né? Daqui a 3 meses vai demorar 15 dias, né? A gente achava que era 15 dias. A gente achava que era 15 dias, né? Que nada. Então, as empresas tiveram que trabalhar e-commerce.
E o e-commerce não estava preparado. E aí? Não, eu mando deixar em casa. Começava a ligar para os clientes, você está precisando de produto A, B ou C, eu deixo na sua residência. E começaram a criar uma logística, foram se estruturando. E o mundo incompreensível, que é a quarta letrinha, né? Que é o do BANI. Como entender tudo isso? Faz sentido tudo isso? Como é que a gente faz? Então, os comportamentos do mundo BANI passam por empatia, realmente olhar para o outro. A gente está falando do futuro da gestão, da liderança. Nós, alguma vez na vida, fomos treinados em gerenciar a distância? Nunca. Né? E agora, o que mais se fala, o que mais se trabalha é isso, como gerenciar a distância, como manter a cultura à distância, como cuidar desse colaborador à distância. Então, empatia é um tema muito importante que, para mim, é um dos principais, que veio para ficar. A flexibilidade é outro. Né? Então, não adianta, as empresas tiveram que se organizar, Gabriela, tipo, mulheres, né? Em casa, com filhos, com o marido muitas vezes trabalhando do lado também. As empresas querendo, no começo, fazer reuniões e mais reuniões, e como? Né? Dar conta da criança fazendo sua escola dentro de casa, estudando, tendo que preparar almoço porque não tinha a ajudante, né? Aquelas que ainda tinha essa condição. E aí, fazer o quê? Então, as empresas se organizaram e falaram, olha, algumas, né? Vamos trabalhar reuniões depois das 10 e antes das 16. Por quê? Entendendo que fora esse horário, começo da manhã e final da tarde, não rola porque as pessoas estão. Então, isso é flexibilidade, isso é empatia, adaptabilidade. São todos comportamentos importantes e coragem para fazer as coisas. Porque se a gente cruza os braços, fica em casa, deixa acontecer isso com a hora, passa nada. Porque isso aí veio para ficar, trouxe muitos aprendizados, muitas perdas, né? E a gente precisa ver o que vem pela frente agora. A gente não sabe, né? É o mundo BANI. O que pode acontecer agora? Já se fala aí, né? Os futuristas falam da próxima pandemia vai ser de fungos, né? Outro fala que não sei. Então, a gente precisa estar tentando se preparar para isso. Então, isso é o mundo BANI que traz esses comportamentos importantes para os negócios e para as pessoas. E a tecnologia é uma ferramenta que vem incrementando ainda mais o setor de recursos humanos. E eu queria saber atualmente como é que o Data Drive e outras ferramentas digitais podem ser úteis para o RH no dia a dia, de forma prática, para os ouvintes escutarem. Total, Gabriela, total. A tecnologia já era, né? Já estava aí acontecendo. Agora a gente vê aí os profissionais de RH exatamente se preparando, se qualificando para trabalhar como tech recruiter, né? Porque onde estão esses profissionais, né? A guerra pelo talento aí, isso vai durar um tempo ainda. Se fala que em 5 anos a gente vai viver ainda esse problema, né? De encontrar. Então, assim, até uma dica, né? Você quer uma boa carreira, né? Você gosta disso, então vá para a tecnologia, vá para a área de inovação, faça suas faculdades, os cursos que estão por aí, que é muito importante. Então, assim, no RH não podia ser diferente. O RH hoje tem empresas. Claro, a gente está falando de grandes, médias, pequenas empresas e tudo mais. Vamos entender aí, dadas as proporções, né? Porque qualquer empresa precisa de tecnologia, né? Eu tenho um cunhado que ele tem um supermercado de bairro, né? E tem um negócio imobiliário também, mas o supermercado é o principal. Na pandemia, ele precisou se afastar do negócio, porque ele, em plena pandemia, teve que fazer um transplante de fígado. Então, ele ficou 8 meses afastado dos negócios. E a empresa pequena, tinha uns 8 funcionários e tudo mais. O que ele fez? O filho dele tinha 21 anos, meu sobrinho, pegou o sobrinho e colocou lá no negócio. O sobrinho ia lá, ficava de vez em quando, ajudava e tal, mas não era o negócio. O sobrinho foi. Primeira coisa que o moleque fez foi o quê? Implantar sistema. Porque não tinha sistema no supermercado. Era ainda o caixa, aquela coisa ali da cadernetinha, sabe? Implantou o sistema, implantou energia solar, implantou ações com fornecedores para buscar, né, inovação, né, para proporcionar mais produtos diferenciados e tal. Sim, fez uma revolução no negócio. O menino de 21 anos. E aí, é disso que eu estou falando. Então, empresas grandes, empresas pequenas, empresas de tecnologia. No RH, isso não é diferente. O RH, ele tem cada vez mais as empresas parceiras de RH. Aqui a gente está, né, aqui no Ceará, a gente tem um hub de inovação, né, estamos aqui agora, inclusive. Então, eu sempre trago os RHs, inclusive, nos meus cursos, na consultoria, para visitar o hub, para poder
abrir e ver essas startups que estão aqui fazendo coisas incríveis, né? Em qualquer área, não é só RH não, né? Tem startup aqui que trabalha com a economia de combustível na organização, né? Nos carros, nos veículos. Então, vamos conhecer isso, porque toda empresa precisa. Então, se trabalha com inteligência artificial, no recrutamento e seleção, os EADs, né? Os treinamentos hoje. Aqui tem uma outra startup que trabalha forte o EAD também, quer dizer, uma só não, várias. Avaliação de cultura organizacional. Existe uma empresa que faz um trabalho fantástico, né, e que os RH já estão adotando também, que trabalha com a avaliação da cultura por meio de aplicação de premiações por aderência à cultura. Então, funciona assim, é um sistema, uma plataforma, e os valores são bem disseminados na organização, né? E toda vez que alguém vê outro alguém da empresa, seja em que nível for, praticando algo que está muito aderente àquele comportamento, é premiado. Essa pessoa vai, antes de ser premiada, ela vai no sistema e coloca lá um PIN, né? Um ponto para a Gabriele, porque a Gabriele fez ali está aderente à cultura, por isso, especificou. Claro que isso tem toda uma avaliação e tal. No final do mês, aqueles que tiveram mais pontos, mais PINs, eles são premiados, né? E aí, quer dizer, cada empresa de estrutura. Algumas dão premiação em reconhecimento financeiro, em viagens e tal. Outras é mais ok, tá legal, vamos para frente, vamos ver, né? Enfim, então são as tecnologias e as inovações no RH. Então, aí você fala assim de dados. Uma coisa que eu falo sempre importante. Não adianta ter o dado se a gente não analisa o dado, né? Então, ter o dado é fácil. Vira só número, né? Se você não analisar. Vira só número. Turnover. RH fala assim, o gestor pergunta, quanto é que está o índice de turnover da organização? RH fala, está X%. Beleza. Tá, e aí? Isso quer dizer o quê? É alto ou é baixo? Onde está mais alto? Qual é a área? Qual é o setor? Qual é o turno de trabalho? Com qual é a equipe que acontece mais isso? E por que está acontecendo isso? E se analisar os dados? Então, cuidado, atenção, perigo. Muitos RHs correm, né, para o modismo. Vou me implantar isso porque a minha empresa não tem isso ainda, eu tenho que implantar. Né? E algumas empresas, elas têm a alta gestão, ela está aberta para isso. Claro que outras não, por questão de custos, questão de budget e tudo mais. Mas quando se tem esse espaço aberto, tem que ter mais cuidado ainda. Porque tudo que é fácil, né? Minha liderança me dá carta branca aqui, eu posso trazer, implantar, porque realmente... lógico que esse mundo exatamente assim não existe, mas existe um nível de confiança tão grande, né, que o RH vai trazendo. Então, cuidado, analisa e mostre que aquilo realmente é aderente ao resultado da organização, que é como eu estava falando, né? Falar sobre RH é falar sobre gente, é falar sobre gestão e é falar sobre negócios. As áreas hoje, né, se chama talento humano, desenvolvimento humano, gente gestão, né, resultado humano, já vi também, porque o foco é esse, as pessoas transformam os seus negócios, né? Então, em toda a área, você não gerencia um equipamento apenas, sempre tem um recurso, pessoas ali por trás. Mas o futuro conta com novos profissionais, novos cenários. E eu queria saber como é que a gestão de pessoas está preparada para se inserir nessas diferentes profissões que vão surgindo, esses diferentes mercados que vêm surgindo e se transformando. E eu queria saber como é que o RH pode se adaptar a esse novo... O novo. O futuro. O futuro está aqui agora, está acontecendo, né? Assim, Gabriela, aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre os profissionais de tecnologia, por exemplo, né? Uma grande adaptação. Isso tem tirado o sono de muitas empresas, empresários e profissionais de recursos humanos. Onde vamos encontrar esses profissionais? Porque você tem profissional hoje trabalhando lá para fora do Brasil, né? Ganhando em dólar. O americano, vamos falar dos Estados Unidos, está pagando um pouco menos. E para nós aqui é muito, né? Está tomando os nossos talentos realmente. Então, como absorver esses profissionais? Eu não gosto de usar a palavra retenção, sabe? Parece que você está amarrando a pessoa ali. Não é isso, não é assim que funciona. A gente tem que
fazer a pessoa se sentir feliz ali, se sentir realizada. E aí está o ponto. O que é que me deixa realizado? Qual é a experiência? Que a gente está vivendo a era da experiência, né? Hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente quer uma boa... Estou tendo uma ótima experiência com você aqui agora, um acolhimento maravilhoso. Já cheguei, você já me pegou na porta ali. Quer um cafezinho? Maravilha, a gente vai ficar aqui. Já conheci o espaço? Vamos conhecer. Já me traz uma experiência legal. A gente tem que fazer isso com o colaborador ao chegar na empresa, né? E fazer com que ele esteja verdadeiramente se realizando naquilo que ele faz. E muitas vezes isso vai além da remuneração. Muitas vezes vai. Eu vejo profissionais que tem uma pessoa que trabalha comigo, inclusive, que o marido estava numa empresa, trabalhando na área de tecnologia. E nessa empresa ele estava super bem lá. O mercado foi lá e captou ele, um outro grande grupo. E convidou. Ele não estava nem pensando, não. Mas sabe o que é? Realmente aqui, eu não estou muito satisfeito com isso e aquilo. Eu vou. Aí foi para essa outra empresa, estava super feliz lá e tal. E aí ele começou a se queixar dos horários, era uma empresa do setor de saúde, do horário que ele tinha que madrugar muitas vezes, no outro dia ele não tinha uma folga, ele tinha que continuar trabalhando, né? E tal, mas estava lá. Outra empresa veio e fez o hunting, que a gente chama, né? Hunteou e chamou. Aí ele quer saber, realmente aqui não está legal, eu vou. Ou seja, ele não está indo apenas porque ele foi capturado. Ele está indo porque ele não está feliz onde ele está. Porque se ele está, ele fica, né? Ele até conversa com a empresa e fala, olha, estão me chamando aqui, mas eu não queria ir não, né? Porque eu gosto muito daqui e tudo mais. Esse gestor, o chefe dele vai olhar, eita, esse cara, estão olhando para ele, né? Peraí que eu vou melhorar a condição dele aqui. E até faz alguma melhoria ali e tudo mais, né? Porque faz parte isso. Então, são muitos desafios para o RH de olhar quais são os novos cargos que vão surgir, você perguntou aí, né? Quais são esse futuro? Tem tanto cargo novo que vai surgir que a gente não tem ideia, mas a gente só vai ter ideia quando a gente entender o negócio. Quando você vai conversar nos planejamentos estratégicos e você vai verificar que o nosso negócio ele vai chegar aqui, a gente quer ocupar esse espaço no mercado, a gente quer esse novo produto, nós queremos isso. Aí o RH, estando participando desde o início, desde a concepção, e não apenas na hora que precisa de pessoas, esse é um ponto de atenção. Muitas vezes o RH é convidado a participar quando o projeto já está todo desenhado, e aí ele vai, não, precisa de gente, né? Chama o RH, que tem que contratar pessoas. Quanto tempo? Rapaz, isso aí é um mês para contratar. O RH, mas contratar o quê? Quem, como, onde, para quê? Então, ele precisa ser envolvido antes. E se ele não for envolvido? O que ele faz? É uma coisa que eu sempre falo para o RH, a palavra que quem me conhece sabe, que eu falo toda hora, protagonismo. O RH precisa sair na frente, ele precisa se inserir, ele precisa ir dizer, tem algum projeto novo, diretor, que a gente está pensando em desenvolver, que está na sua cabeça aí, que você não... Tem, projeto de quê? Qualquer área, na área financeira, na área de produção, novos produtos, novos negócios, novos mercados, expandir, né? E sair do país, sei lá o quê. Está pensando nisso? Sabe que eu estou pensando mesmo, vamos conversar, porque a gente pode ajudar com encontrar a pessoa certa, até para ajudar a entender esse novo negócio. E aí o RH se insere. E aí ele vai desenhando novos. Eu assisti essa semana um depoimento de uma pessoa, uma palestra, ela falando sobre uma área de RH nova, que chama estratégias de talento. Estrategista de talento. Talent Strategic. E aí, o que faz isso? Né? Diferente da área de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, contrato, o time de talent, né? Que a gente chama hoje, né? Que ele seleciona a equipe. Essa área de estratégias de talento, esse profissional, ele desenvolve as estratégias para atrair o talento certo e informar isso para a área de recrutamento e seleção. Então, ele trabalha, o próprio time de talent, né? Ele trabalha o líder, trabalha o candidato, trabalha a equipe de seleção sobre como desenvolver uma boa experiência no processo de recrutamento e seleção. Ele trabalha os programas, desenha os programas, quais são os programas de gente, né? De atração de gente. Programa de trainee, a gente vai ter um programa de estágio, um programa de jovem aprendiz, tal. Então, desenvolve esse programa para que a área de execução, a área de seleção, execute isso daí. Ele trabalha diversidade. Hoje não pode falar em RH, empresa, sem falar em diversidade. Agora a gente está vivendo a semana do orgulho gay, né? Do orgulho, né? Nem só o gay, né? Orgulho de ser quem eu sou. Orgulho de você ser preto, branco, mulher, né? 50 mais, o que for. E
ser inserido nisso. Isso tem que estar inserido dentro da organização por meio dessa área que desenha isso. Então, áreas novas que estão surgindo aí. Então, assim, é inventar com base. Janete, a gente pode sair inventando, por que não? Inventar não é aventurar. Inventar é você olhar para o seu negócio. Inovar, né? Inovar. Entender que aquilo ali requer uma forma diferente de fazer as coisas. Eu sempre falo assim, pensamento de melhoria contínua. Eu sempre que vou olhar um projeto que eu mesma desenhei e passo para a equipe, né? Vamos lá no Recursos Humanos, na BRH. Gente, vamos fazer na pandemia, Gabriela, eu falei assim, poxa vida, e agora, hein? A gente estava com um congresso aí para acontecer, não vai ter. A gente precisa fazer o quê? Todo mundo fazendo live, não sei o quê. Vamos fazer um programa de live. Primeiro que a gente fez o nosso dever de casa, fizemos o nosso comitê emergencial, né? E vamos fazer lives então. Beleza. E o congresso? Não vamos fazer o congresso? Vamos fazer, gente, o congresso. E o congresso, ele nasceu em plena pandemia mesmo. Nasceu, não, online, né? Primeira versão. Vamos fazer. Aí, beleza, vamos fazer agora o Fórum Saúde, outro produto novo que a gente implantou na pandemia. Nunca tínhamos feito, né? Outras seccionais faziam. Fizemos online e funcionou bem. Agora, próximo ano repete, né? Fórum Saúde, Ceará RH. E aí, vai ser igual? Não, não vai ser igual. Tem que ser, gente, vamos pensar diferente aqui, vamos pensar fora da caixa. O nosso Fórum Saúde saiu agora, o grupo de curadoria arrasou. Porque eles botaram tantas ações diferentes, né? Experiências importantes, assim, colocaram uma cláusula, né? uma palhacinha que ia contando a história, fazendo as costuras, as conexões. Foi muito legal. Então, assim, olhar sempre para aquilo que você faz todo dia, como poderia ser diferente? Aquilo que você mesmo faz. Alguém fala assim, mas foi tu que falou isso, sim, mas eu estou dizendo o que eu mesmo disse. Por que tem que ser porque eu estou falando? Me critica, eu gosto que façam isso comigo, sabe? Janete, mas tu falou assim, a gente foi seguindo. Pelo amor de Deus, se eu falar, pula aí do 10º andar, tu vai pular? Então, eu tenho um modo, né, um modelo mental muito agitado, né? Eu estou pensando o tempo todo em fazer algo, fazer conexão. Estou aqui falando com você, Gabriela, estou vendo oportunidades. Eu olho para ali, para aquela tela ali, eu estou vendo, nossa, aquilo ali podia dar um negócio legal, hein? Podia dar, vamos pensar isso aqui já. Porque é isso que move a minha, assim, isso falando de mim, né? Claro que tem pessoas que têm perfis e perfis profissionais. Tem pessoas que elas cuidam da execução disso tudo. Porque eu não sou boa de execução. Eu sou boa da ideia. Do insight, né? Do insight. Isso aí é legal. Vá lá e faz isso aí, que tem que ter alguém para todas as competências, né? Você, em entrevista, disse que o atual colaborador ele necessita de feedbacks. Eu queria saber por que essas devolutivas tornaram-se assim, tão necessárias numa organização. Olhe, amo esse tema do feedback. Se você perguntar para um colaborador na empresa, né? Para um profissional na empresa, seja um colaborador, seja um gestor, seja lá quem for, o que deixa ele feliz na empresa, o que ele gostaria que acontecesse, o que tal. Ele vai dizer o que para a gente? Ele vai falar assim, eu gostaria que me fizessem que uma avaliação de desempenho uma vez por ano. Ele iria dizer assim, eu queria que fizesse um treinamento comigo sobre como eu desenvolver melhor esse trabalho, tipo assim, a cada 3 meses. Ele vai dizer isso? Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer o quê para a gente? Ele vai dizer, eu quero saber como é que eu estou indo, eu quero saber como é que eu faço para crescer aqui nessa empresa, eu quero saber como é que eu faço para dar uma opinião e ser ouvido e ser aceito, eu queria saber como é que eu me envolvo no projeto que eu estou vendo todo mundo falar ali, mas ninguém me fala nada sobre esse projeto, eu queria trabalhar um pouquinho naquela área ali, que eu acho tão legal e não sei como fazer. É isso que ele quer. É instantâneo, é aqui acontecendo aqui agora, seja lá em que nível for, em que idade for, em que tamanho de empresa for, grande, média, micro, não importa. E isso passa pelo feedback. As avaliações de desempenho, elas são importantes, não estou tirando o mérito delas, mas elas precisam realmente ter vida. O feedback é isso, ouvir, aconteceu aqui agora, vamos aqui conversar, olha só, e o feedback não se restringe a corrigir um comportamento. O feedback, ele é para crescimento, ele é para desenvolvimento, e ele é para realmente também para ouvir a pessoa, né? O objetivo é esse. Então, eu defendo isso, que hoje, falando no profissional do futuro, né? Falando da liderança do futuro, o líder que não está preparando novos líderes, ele não está fazendo seu trabalho certo.
ele não vai crescer, ele não vai fazer a empresa crescer. É bem assim, perguntar para o líder, você, líder, está preparando a futura geração de líderes dessa empresa na sua carreira? É perguntar, os teus profissionais, né, tua equipe de trabalho, líder, ela está preparada para entregar o melhor, para atingir todos os resultados, para crescer na nossa empresa, né, se a empresa é uma empresa, né, que vai favorecer isso? Então, esse líder que não tem essa resposta, ele está no lugar errado. Ele precisa se preparar, ele precisa de ajuda. O RH precisa estar junto ali para ajudar. Então, o que eu sempre falo assim, isso se faz com feedback, né? Tanto para esse líder, que muitas vezes não sabe como fazer. Muitas vezes ele foi jogado ali naquela posição, né? Um ótimo operador, um ótimo vendedor, se transformou no gerente comercial e tal, e vai que tudo dá certo. E não é precisa de preparação. Tudo na vida, Gabriela. Para eu vir para cá agora, você me passou a ideia, vamos conversar sobre isso, tal, tal, tal. Aí eu, vou, beleza, vamos lá. Eu já tenho, né, bastante aí Repertório, e tudo mais, mas não posso me confiar nisso. Sempre que eu vou falar uma palestra, um curso e tal, eu faço uma preparação. Eu estudo, eu pesquiso, trazer dados, trazer informações que sejam importantes e que eu acredite também, obviamente, né? Não é só uma pesquisa didática aí, mas é que eu acredite. Então, feedback é instantâneo. Isso é fundamental. Seria bem legal terminar um momento e você falar para a pessoa, você saiu bem, viu? Foi legal. Gostei muito. Esse ponto que você abordou, porque tem feedback muito raso, né? Foi bem legal, mas olha, esse ponto que você abordou, eu achei interessante. Isso aqui pode abrir um espaço para a gente fazer um projeto assim assado. Eu queria tua ajuda nisso aqui. Olha que feedback legal, né? Então, precisa saber dar. Eu me preocupo com lideranças que falam assim, vão fazer aquele momento de feedback e só ele fala, né? É o feedback onde só ele dá ali. Ele tem que ouvir a pessoa. O feedback começa ouvindo. Como é que você está aqui na empresa? Como é que você se faz aí uma autoavaliação? Às vezes a pessoa fala assim, quando você começa a fazer isso, né? Ixi, nunca me ouviu, nunca falou o que é que vai dar nisso, como é que vai ser. Começa a se tremer todo dia achando que vai ser demitido, né? A primeira coisa que deve vir na cabeça. Então, precisa preparar a organização para isso, né? A organização que trabalha com a comunicação fluida ali, né? É líquida o tempo todo. Então, me preocupa esse líder que faz isso dessa forma, sem uma certa preparação. Ao mesmo tempo, aquela liderança que termina o feedback fala assim para a pessoa, você saiu, está indo muito bem no trabalho e tudo mais, mas olha, se a pessoa é mais tímida, mais reservada, e ele fala assim, você precisa se soltar mais, precisa falar mais, se comunicar mais, você tem tanto conteúdo, tanto potencial, e você não mostra isso. Aí a pessoa sai sem saber como fazer aquilo. Sem saber por que tem que fazer aquilo. Sem saber se aquele feedback que ele recebeu faz sentido para o resultado do trabalho dele. Às vezes não faz. Então, precisa entender as pessoas são diferentes. Tem que entender aquela pessoa que tem aquele jeitinho mais reservado. Ele quer fazer essa mudança? Primeiro ponto. Segundo, ele precisa fazer? É outro ponto. Então, atenção, né? Ouvir as pessoas e conhecer as pessoas, conhecer o que elas podem fazer e quais são a questão da experiência, mais uma vez. O que ela quer? Qual a expectativa dela com isso? Porque se isso fica recorrente, se o gestor começa a colocá-la na posição, começa a cobrar dela esse novo comportamento, a pessoa não corresponde, porque não é fácil, ela não quer, ela não... Às vezes não faz parte da personalidade, né? Não tem como você mudar quem você é, né? Exatamente. A gente trabalha muito com avaliações comportamentais, assessments, né? Um deles é o PPA, que é um perfil de análise pessoal, que é o DISC. E aí, quando a gente vai avaliar esses comportamentos, o resultado mostra em gráfico, né, o seu comportamento. Ele fala como você atinge resultados, como você planeja, como você gerencia, como você lida com pessoas e tal. E aí, quando eu entrego para alguém, né, e a pessoa fala assim para mim, Janete, aí, o que tu achou do meu PPA, né? Do meu relatório? Eu disse, eu achei ótimo, você é linda, maravilhosa. Aí ela, tá. Eu disse, mas me diga uma coisa, você quer saber o que exatamente? Não, Janete, eu quero saber se pro trabalho que eu faço,
né? Que eu estou pensando em mudar a carreira, ou para isso, se está legal. Eu digo, opa, agora você me deu um dado a mais, né? Quando você compara o seu perfil com algo que você quer alcançar, né? Aí sim, ou aquela carreira que você quer é uma carreira que exige mais influência, né? Exige mais comunicação, exige mais tal. E o teu perfil no teu, né, pessoal, ele não traz muito isso. Você quer desenvolver isso? Não, eu quero sim, isso é algo que eu quero. Opa! Então, não existe comportamento cristalizado que não muda, né? A pessoa vê sentido naquilo, não, eu quero sim, tudo que eu quero. Então, vamos lá, o que você pode fazer? A pessoa vai trazendo respostas. Ah, eu posso fazer um curso de oratório? Pode, vai ajudar. Eu posso fazer aqui uns treinamentos. Eu sempre falo assim, olha no espelho e treina com você mesmo. Faz um jogo de perguntas e respostas, conversa com alguém da família e vai interagindo mais. Porque a pessoa que é reservada, quando ela sente segurança, sente um ambiente, né, Confortável, né? confortável, ela vai e fala, né? Então, treina mais isso em casa e vai abrindo realmente esse repertório de ações. Então, eu sempre falo assim, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. As pessoas são capazes de se comportar de qualquer forma. Se você é muito comunicativo, você quer o tempo todo estar com pessoas e você conseguir um emprego que vai te colocar numa salinha fechada, com computador, que você vai ter que passar o dia fazendo relatório, usando sistema, alimentando planilha, sem ninguém ali, só você ali, porque é geração de dados ali importante. Você faz? Você faz. Você faz bem feito? Você faz bem feito. Agora, se tiver uma copa do lado, primeiro lugar que você vai toda hora é estar nessa copa, porque você quer se alimentar desse calor humano. Você vai tomar um cafezinho, você vai conversar com alguém, você volta lá e produz. Aí você volta para a copa. Então, assim, é o melhor dos mundos para ela fazer? Não, não é. Mas ela é capaz de fazer. Pode ser que ela não fique nem feliz ali fazendo aquilo por muito tempo, mas ela é capaz de fazer. A gente precisa entender isso, né? No decorrer dessa temporada, a gente veio vendo aí que o RH vem expandindo cada vez mais, vem aplicando a gestão cada vez mais integrada. Como você disse, o RH tem que vir na frente. Você acha que isso é um movimento que a própria gestão de pessoas enxergou o seu potencial ou as organizações enxergaram como o RH é primordial? Você acha que foi algum movimento dos próprios gestores? Teve as duas coisas. Como a gente falou no início, durante a pandemia, né, nunca o ser humano foi colocado tão fortemente assim no centro dos negócios, no centro de tudo. E as lideranças sentiram, né, a gestão sentiu a necessidade. E quando algo te faz falta, você vai buscar aquilo que te faz falta, né? Então, poxa, eu estou aqui, o que vamos fazer? As pessoas estão adoecendo, aquele gestor que estava o tempo todo olhando o processo, olhando números, olhando o resultado, e as pessoas estavam ali do seu jeito, né? Então, assim, a gestão sentiu falta. Então, ela veio chamar o RH, veio conversar com o RH, colocou o RH para sentar ali à mesa de discussões e decisões, né? Diante de tantos protocolos, tantos decretos, né? Um dia fica em casa e fica trabalhando aqui. Não, agora volta para o trabalho. Não, daqui a pouco outra onda, pega as coisas, vai para casa de novo. Agora, então o RH precisou foi convidado para isso. E ele também se preparou. Ele também muitos RHs, obviamente, muitos RHs adoeceram, porque a gente sempre fala assim, quem cuida do cuidador, né? E aí, a gente está cuidando de todo mundo e a gente também... E a empresa, quando ela vem, muitas vezes, né, alguns gestores chegam assim, você é RH, você tem que saber fazer isso. E aí, agora que você vai mostrar o que você é? A gente viu isso também acontecer, infelizmente, né? Não teve tanta empatia assim também, óbvio. Não estamos vivendo um mundo maravilhoso romântico aqui, de Alice. Mas o RH, ele foi se inserindo, ele foi ocupando o espaço dele, ele foi se apresentando. As empresas que não tinham RH até contrataram, as empresas buscaram consultorias, nós na nossa consultoria fomos convidados, né, principalmente na onda da pandemia, empresas pequenas, né, nos convidaram, vamos aqui, me ajuda aqui a fazer essa gestão, porque eu não estou conseguindo. Então, houve as duas coisas. Essa adaptação a esse novo mundo, Bani, esse cenário meio maluco aí, ele teve essa chegada junto, né? Agora, e aí, uma coisa importante falar aqui é que quanto mais você se expõe, mais você realmente é avaliado, né? Você é percebido. Quando
a gestão começa a perceber esse RH ali muito presente, aí ele precisa realmente estar presente, dedicado. Eu não vou falar preparado do ponto de vista de ter conhecimento, porque o mundo banha aí, ele não tem como, né? Tudo frágil, incompreensível, não tem como você ter certezas. Mas você precisa sempre pedir ajuda, sempre olhar com olhar de melhoria contínua, sempre ser flexível e construir o conhecimento junto. Eu falo assim, ó, o conhecimento está dentro da empresa, né? As pessoas sabem ali. Mas, Janete, como que eu vou saber lidar com essa doença? Vamos encontrar uma forma aqui e vamos conversar com o mercado também, né? Com colegas, fazer benchmarking, né? Fazer, como é que fulano está fazendo? O RH fazer essas costuras para fora, essas conexões, é fundamental. E quanto mais você vai, que eu quero chegar nesse ponto, você vai se apresentando, mais você é cobrado. E aí chega um momento, e chegou esse momento em que a corda quebra, porque a gestão estica tanto, né? O RH ali, o RH não tá, quando ele não está acompanhando, rompe. Aí rompe a confiança, aí rompe a possibilidade de entrega, né? A confiança nesse sentido, né? De que, poxa, você não vai conseguir entregar o que eu estou precisando, porque eu dei um passo acima. Eu vi que o RH é importante, eu quero que esse RH realmente se perpetue, né? Se mantenha importante na minha organização pelo que ele é capaz de entregar, né? Então, isso aconteceu. São cuidados, são provocações que eu estou trazendo para que a gente enxergue que isso é fato. E existiu o contrário também, daquele RH que se dedicou tanto, né? Se foi fazendo a lição de casa, foi aprendendo, foi interagindo com outros profissionais, e foi, e ele viu que a gestão da empresa em que ele estava não acompanhava, também rompeu por outro lado. E o RH abandonou aquela empresa, e ele foi capturado por outra empresa. Então, isso é protagonismo, e isso é experiência, né? As mulheres estão dominando o setor de recursos humanos. Em todos os episódios da temporada, eu tive o prazer de conversar apenas com mulheres. E eu queria saber se você, como presidente da ABRH Ceará, existe um domínio das mulheres realmente nesse cenário dos recursos humanos e saber explicar o motivo, por que a mulher aí está à frente da gestão de recursos humanos. É muito maravilhoso isso. A gente está num mundo onde tem mais mulheres do que homens, no mundo inteiro, né? E no Brasil, isso também é muito forte. E no RH especificamente, é fato, né? Tem um porquê. Bom, se a gente for buscar aí nas neurociências, né, nas teorias, a gente vai encontrar, né, o cérebro da mulher mais assim, o hemisfério A, B ou C, tal. Existe isso realmente, esses estudos, né? A área de recursos humanos, o próprio nome diz, as competências humanas, elas são mais fortes, né? Do ponto de vista da mulher, ter realmente essa coisa de saber se comunicar melhor. Claro que, né, também não é prerrogativa só das mulheres, mas, assim, permeia o nosso meio. Ela é mais acolhedora, ela tem essas características, né, do humano, entre aspas, né? Porque o humano é tudo, obviamente. Então, assim, é um mercado genuinamente ocupado por mulheres. Tem homens também que fazem excelente trabalho também, não são só mulheres, mas a maioria realmente é mulher. Na BRH mesmo, eu sou a primeira mulher na BRH, presidente da associação. Isso em 30 anos que eu estou na segunda eleição, né, na reeleição, então em 30 anos nunca uma mulher ocupou essa cadeira. Uma mulher, 50 a mais, e integrando a raça negra, né? Então, é integrante do colorismo negro. São 3 diversidades aí, vamos dizer assim, que nunca aconteceu. E a gente vem perpetuando isso na organização. Então, assim, é um fato, é bom que mulheres ocupem mais. Eu participo de um outro grupo, Gabriela, chamada IMV, Instituto Mulheres no Varejo. Sou voluntária também desse grupo, que é um movimento brasileiro, né? E assim, atuo aqui no Nordeste, né? Nós temos a nossa regional Nordeste, e eu faço parte. E a gente sempre se ajuda. O nosso objetivo é as mulheres que ajudam mulheres, né? É lindo o trabalho. Ontem eu estava desenvolvendo um trabalho na consultoria e entrei num tema que eu não domino, né? Que era um tema relacionado à clusterização de lojas e tal. Eu disse, gente, isso aí
não é minha expertise. Mas a empresa está pedindo ajuda, né? Não de executar, mas de dar algumas ideias ali e tal. Eu digo, opa, peraí. Então, o que eu fiz? Joguei lá no grupo de mulheres do varejo. Gente, alguém trabalha com esse tema? Rapaz, várias me retornaram. Janete, eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. Aí mandaram mensagem na mesma hora, inbox aqui no celular. Janete, ó, tô aqui, vamos nos ajudar, amiga. O que você precisa? Achei lindo. E ontem já conversei com uma, sexta-feira com uma, ontem com outra colega. E ela, olha, faz assim, assim, assim. A gente está aqui para se ajudar. Nós somos mulheres, nós queremos ver cada vez mais mulheres prosperando. E mulher só tem que ser. Os homens, eles se ajudam. Na hora que o bicho pega ali, os homens se unem. As mulheres não se unem da mesma forma que os homens se unem nesse momento, né? Então, vamos nos ajudar. Então, é claro que não tem nada de feminismo aí, nada, não é por aí, mas a gente ocupar esse espaço e reconhecer que nós temos um gap muito grande que ficou aberto, né? E agora essas lacunas aí precisam ser realmente ocupadas, sem a síndrome, aquela história da síndrome do sabotador, né? Que eu não posso, eu não consigo, por mais que você. Até passou recente, né, no noticiário uma matéria falando o síndrome da impostura, na verdade, né? Que você é capaz, você está entregando, você é reconhecida, né, dentro de casa e fora de casa, e você não se vê assim. É como se você estivesse sendo vista de algo que você não consegue se perceber. Então, assim, vamos nos valorizar e dizer, eu sou boa mesmo. E aí? Né? Vamos ser bons juntos, boas juntas, né? Janete, você inclusive já prestou consultoria para grandes clientes como Betânia Lácteos, Banco do Brasil, AP Vida, Unimed Fortaleza, dentre outros. E eu queria saber como é que você consegue entender o cenário geral de cada um desses, né, clientes e preparar um planejamento estratégico voltado para cada um, né? Porque existem características compartilhadas entre os colaboradores de todas essas empresas. Então, assim, eu queria saber como é que você consegue fazer esse atendimento individualizado para cada uma dessas organizações. Tem que ser individualizado, né? Porque cada empresa, cada cabeça é uma sentença. Cada empresa com seu jeito de atuar, com seus produtos específicos, com seu nicho de mercado, com sua cultura muito própria. Então, quando a gente trabalha planejamento estratégico, a gente precisa olhar cada cliente no contexto interno e externo, né? Observar, assim, existem 4 forças que impactam os negócios, né? A primeira delas, quando a gente vai trabalhar planejamento estratégico, a primeira força é o que a gente chama de olhar o campo de jogo, qual é o cenário onde está acontecendo. E aí vem o cenário social, econômico, ambiental, político, demográfico, tudo. Olhar isso, que é o que a gente chama de campo de jogo. Como a minha empresa se insere nesse contexto? O que está acontecendo no mundo que vai impactar o meu negócio, né? O segundo deles é o ritmo, exatamente a velocidade das mudanças, é o que a gente chamou do mundo bunny. Esse mundo bunny, esses comportamentos aí, que eu preciso compreender no meu negócio. Eu preciso de pessoas no meu negócio mais aceleradas para o negócio, pessoas mais analíticas, pessoas mais. Você vai olhar qual é a velocidade das mudanças e aí com quem você vai contar, que é o terceiro ponto, a terceira força, que é os stakeholders, que são as partes envolvidas, né, os atores envolvidos no processo, internos e externos. Com quem que eu vou jogar? Né? O campo de jogo, o ritmo do jogo, com quem que eu vou jogar? O meu fornecedor, preciso cuidar dele, né? A comunidade onde estou inserida, eu preciso cuidar. O que o mercado de startups, por exemplo, traz para o meu negócio, que inovação eu vou levar para o meu negócio que vai me ajudar. Então, isso a gente está chamando de os stakeholders envolvidos. E olhar dentro de casa, né? Que é a quarta força, que é as pessoas dentro, né? Como é que estão os meus talentos? E aí as pessoas nas empresas, elas estão felizes, estão adoecidas, estão jogadas de lado, né? Estão indiferentes ao processo. Então, tudo isso a gente faz olhando o negócio e contando. Quando a gente faz consultoria, eu sempre falo, eu chego e falo assim, gente, conhecimento está aqui dentro. Até para trazer aí aquela abertura para a consultoria, né? Vocês têm um conhecimento de como fazer melhor o que vocês mesmos fazem. E o que nós vamos construir aqui é junto, né? A gente vai trazer insights, né? Experiências de outras realidades, mas dentro de casa tem tudo isso. Então, esse é o foco, né? Fazer com que as pessoas se sintam pertencendo. Existe
uma, um estudo que eu gosto muito, né, sobre constelação organizacional e constelação familiar, que uma das premissas, né, Bert Hellinger, né, um dos escritores, ele escreveu as Ordens do Amor. E aí ele fala que quando você entra no grupo, né, eu vou falar aqui da empresa, você precisa entender essas 3 ordens do amor. Uma delas é o pertencimento. É exatamente você chegar na empresa, às vezes você chega novo na empresa, né? E você fala assim, tudo tá errado. Nossa, como é que ninguém nunca viu isso antes? Como é que essa empresa... Por isso que essa empresa está indo mal. Por quê? Olha aí como é que tá. O que você está fazendo? Você está destruindo todas aquelas gerações de pessoas que passaram por aquela empresa. O que acontece com essas pessoas? Elas não ficam porque o grupo não aceita. Seja lá quem for, né? Pode ser o dono da empresa que contratou essa pessoa para essa pessoa fazer a revolução. Ela chega e não criou um clima, não entendeu, né, essa lei do pertencimento, ela não fica na empresa. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser banida daquela realidade. Então, é a lei do pertencimento. A outra é a hierarquia. Entender quem, quem deve, na constelação, a gente fala assim, né? Você tem todas aquelas gerações, né, de pais, de avós, de, né, bisavós e tal, você carrega aquilo tudo. Existe uma hierarquia, você tem que honrar pai e mãe, né? Você tem que honrar os seus antepassados. Na empresa, a mesma coisa. A gente precisa honrar, né? Honrar não quer dizer obediência cega, não. Quer dizer respeito, quer dizer aceitação. E quer dizer que você não é o dono da verdade. Você chegou naquela empresa, você constrói, né, e aprende, né? Você constrói, deixa um legado, mas você aprende muito mais. Porque ninguém é só único, isolado na vida, né? A gente aprende. Então, tudo isso é uma forma de um mindset, né? Um modelo mental de pensar e de chegar. Então, eu gosto dessa linha. Falando sobre o futuro, é possível já, inclusive, empresas estão utilizando o metaverso para fazer, né, processos de recrutamento. E eu queria saber quais são as tecnologias aí que pode ser usada como tendência para o nosso futuro aí da gestão de recursos humanos. Então, a inteligência artificial já está aí, né? Que a gente já conversou e vem cada vez mais forte. Por incrível que pareça, muitas empresas ainda não estão usando por uma questão, às vezes, de orçamento, né, o tamanho da empresa, mas... E grandes grupos também, que poderiam já estar adotando, ainda não estão utilizando, né, que esse é um ponto. Então, assim, isso veio para ficar. Tanto quantas startups estão acontecendo, né, quantos projetos de inovação estão aí para somar mesmo. A gente vai para o Congresso, eu estive agora no Congresso Nacional de Recursos Humanos, o CONAR, que é o maior congresso da América Latina, um dos maiores do mundo, em São Paulo. Lá circularam mais de 25 mil pessoas. E aí o que a gente mais viu na Expo foi o quê? Empresas de tecnologia. Maior parte. Algumas de saúde, alguns bancos, mais fintechs, né? Mas tecnologia. Eu fiz questão de visitar muitos. É muito gigante a feira, não fui em todos, mas cada instante que eu chegava, eu via uma solução que eu nunca tinha pensado antes. Gente, que maravilha isso aí. Saía coletando, querendo ficar ali horas e horas, né, com aquilo. Então, veio para ficar. O metaverso é uma realidade, né? Está aí chegando. Inclusive, uma das empresas aqui no Brasil, uma grande multinacional, cervejaria famosa, já está adotando no recrutamento de seleção, né? Aqui no Brasil, o pessoal está em treinamento ainda, ao que parece, estava conversando com uma das gestoras, mas já está rodando mundialmente a seleção feita por meio do metaverso. Então, é uma realidade, né? Que está vindo, porque é assustador até, né? Eu fico pensando, esse metaverso criar mesmo. Claro que ele não é muito inclusivo, né? Tem isso também, porque eu estava assistindo outro dia no noticiário falando que uma pessoa comprou uma bolsa que custou $30 mil no metaverso. E ela gastou uma bolsa, gente que tem dinheiro aí sobrando para tudo, né? E criou lá, você vai criando seu personagem ali e vai ficando. Então, essas realidades são um pouco distantes. Então, e o cuidado de que não tornar a tecnologia, né, essas inovações desumanas, desumanizadas. Tem uma empresa que nos procurou recente, que ela falou assim, olha, a gente foram muito rápidas mudanças. Em um ano a gente implantou muita coisa na empresa, a gente mudou muita gente do RH, a gente criou uma certa juniorização, né? Muitas pessoas jovens, porque foram embora os que estavam em casa há muito tempo e tal.
E aí a gente implantou muita tecnologia, muita coisa, as pessoas não estão conseguindo usar a tecnologia, não estão conseguindo entender, Se conectar, não né, de estão certa forma. conectadas. Ficou desumanizado. Digo, opa, peraí, atenção, cuidado, perigo. Então, não é incluir a metodologia, a tecnologia na empresa e achar que está tudo resolvido. Tem que olhar para o ser humano que vai usar aquilo ali. E os RHs são exatamente a ponte para isso. E caminhando para o fim, o nosso meio sempre tem o costume de publicar dicas de série, filmes. O que é que você vem consumindo, na verdade, nesse tempo livre? Se eu pudesse indicar aí para os nossos ouvintes, para eles continuarem informados. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser algo voltado para o RH mesmo. Pode ser no seu tempo livre o que é que você costuma ver e assistir. Olhe, leituras, né? Muito importantes. Uma das que eu fiz, que é um livro antigo, né, mas que eu li agora, é o sentido da em sentido da vida, em busca de sentido, desculpa, em busca de sentido de Viktor Frankl. E aí ele fala da história dele no campo de concentração nazista, um médico, né, que estava construindo a teoria dele, né, e o sofrimento que ele passa ali, e um aprendizado que eu tive ali foi o quanto ele aprendeu com a dor. Ele fala assim, a vida faz sentido quando você encontra sentido na dor. E aí vem contando, não vou dar spoiler para o pessoal ler, tá? Então é Em Busca do Sentido. Um outro livro que eu amo de paixão, que ele é realmente uma coletânea de histórias, né, importantes, é Poder do Hábito. Um livro bem extenso até, são mais de quase 500 páginas. E ele mostra para a gente como a gente construi hábitos, né, saudáveis. E vem contando vários exemplos reais que empresas utilizam, que atletas utilizam, né, que profissionais em geral utilizam e como isso é possível. Eu adotei alguns hábitos, criei alguns hábitos identifiquei o que me deixava, que compensação eu teria ao mudar esse hábito. E estruturei e me ajudou muito, isso em plena pandemia, porque estávamos nesse mundo bunny aí, né? Então, precisei. Falando de série, não tem vários outros livros aí, mas falando de série, eu gosto muito de assistir séries de mulheres. Mulheres poderosas, mulheres fortes, né? Tem uma que chama Scandal, que é Netflix, ela é Escândalo em inglês. Ela é uma advogada negra, e ela é muito forte na atuação dela. Então, assim, assistam Scandal, que é maravilhoso. Ela é incrível. E a outra, aí é no meio profissional, que eu recomendo para todos assistirem, essa é a minha preferida, é a Billions. Billions significa bilionários, né? Acontece no meio mercado financeiro, em Wall Street, e ela é a gerente de RH, coach de performance, e ela é uma referência. Assim, eu conheci essa série conversando com o empresário. Ele falou para mim assim, Janete, olha, eu gostaria que o meu RH aqui na minha empresa fosse como a Andy Rose, que é o nome da protagonista, em Billions. Aí eu, opa, que é isso? Nunca assisti, vou lá ver, né? Anotei e assisti, vale a pena assistir. Chegamos ao fim do nosso último episódio da 5ª temporada, Conhecendo a Raiz da Gestão Humana. Eu queria agradecer imensamente a presença da Janete Bezerra e aproveito inclusive para agradecer a todas as outras convidadas que estiveram presentes nessa temporada. O nosso Meucast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Sandbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiro Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e dos Estados Unidos. A Amarelo esteve presente nesta temporada do nosso Meucast, com foco na saúde mental dos colaboradores de uma empresa. A Amarelo, por meio do seu programa de segurança emocional, é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de uma organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram, @amarelosaudemental, para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga @nossomeio.ce. No Twitter, siga @nossomeio. No LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio.
Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação@nossomeio.com.br. Gostou da nossa última conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nas próximas temporadas. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.